Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta videoaula de cálculo e nesta videoaula nós vamos falar sobre o gráfico de funções de duas variáveis. O gráfico de uma função f dada pela regra f de x e y, cujo domínio é o conjunto D, é o conjunto de pontos que pertencem ao espaço, né? Ou seja, é o conjunto de pontos que pertencem ao R3. Então, x, y, z que pertencem ao R3, tal que x e y pertence a D, D é o domínio. Lembra que o domínio é um subconjunto do R2, então o domínio é formado por pares ordenados, então x e y pertencem a D, e z é calculado pela regra da função. Z vai ser igual a f de x e y. Então, pelo fato de termos, né, z igual a f de x e y, então a gente pode dizer que o gráfico de uma função de duas variáveis vai ser dado por uma superfície. Então, aqui nós temos uma superfície, né, aqui no gráfico genérico de uma função f. O gráfico vai ser o conjunto de pontos que estão aqui nessa superfície, aqui desenhada de azul. E observe que o domínio está representado no plano x e y. Tá aqui, ó, x e y. Por quê? Porque o domínio de uma função de duas variáveis é um subconjunto do R2. Então a representação dele está no plano x e y. Então aqui nós temos um gráfico genérico de uma função de duas variáveis. Bom, pessoal, aqui nós temos o exemplo de um gráfico de uma função de duas variáveis. Então aqui nós temos f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então aqui nós temos o seguinte. Então observe que nós temos, né, z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Essa quádrica, aqui, essa superfície aqui, ela é uma quádrica. Em particular, aqui nós temos um paraboloide elíptico. E observe o seguinte, né? Se a gente fizer, por exemplo, o x ser igual a zero, então nós teremos z igual a y ao quadrado. Esse gráfico aqui é o gráfico de uma parábola. Então, se a gente for representar no plano, qual plano, né? Porque eu fiz x igual a zero. X igual a zero significa que eu estou representando no plano YZ. Então vamos representar aqui, né? Só para vocês entenderem aqui como que a ideia. Só relembrando aqui o conceito aqui das quádricas, né? Para a gente representar. Então, aqui nós temos x, y e z. Nós fizemos x igual a zero. Então, nós estamos, primeiramente, no plano YZ. Então, no plano YZ, temos a seguinte situação. Então, está aqui, ó, uma parábola do tipo z igual a y ao quadrado. Bom, e como vai ficar a representação no plano XZ? Então, no plano XZ, nós podemos fazer o y ser zero. Então, y igual a zero, aí nós vamos representar agora no plano XZ. Fazendo o y igual a zero, teremos uma parábola, e essa parábola vai ser z igual a x ao quadrado. Então, vou colocar aqui até de outra cor. Então, está aqui, ó. Só que agora no plano ser assim, né? No plano x e z. Bom, e como que são os cortes, né, na horizontal, com planos horizontais, né, fazendo valores específicos para z? Então note que nós temos, para qualquer valor de z real, então vamos pegar um valor qualquer de z que pertence a r. Então nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z. E isso aqui
é a equação de circunferências. Então, por exemplo, se o z for 4, por exemplo, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, que é a equação de uma circunferência de raio 2. Então, por exemplo, se a gente faz aqui, ó, o z igual a 4, a gente vai ter uma circunferência. Então, para quaisquer valores aqui de z, a gente vai ter circunferências, olha. Certo? Claro que fazem sentido aqui apenas os valores de z maiores do que zero. Então, aí nós temos um paraboloide elíptico. Nesse caso aqui também, um caso particular, um paraboloide circular, né? Porque a gente tem que essas secções aqui, elas são representadas por circunferências. Então isso aqui é uma quádrica, né? Então aqui eu até relembrei aqui como que a gente faz o gráfico. E esse aqui é o gráfico para essa função aqui. Então essa superfície aqui vai me dar exatamente o gráfico para essa função de duas variáveis, f de x e y é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui nós temos o exemplo de mais um gráfico de uma função de duas variáveis. Então aqui nós temos uma outra função. Então é a função g dada por g de x e y igual a 2x ao quadrado. Então nós temos essa superfície dada por z igual a 2x ao quadrado. Então note que para qualquer valor de y, nós temos que z é igual a 2x ao quadrado. Então, por exemplo, se y é igual a 2, está aqui o valor de y igual a 2. Não, o y igual a 2 está aqui, ó. Então, se y é igual a 2, nós temos z igual a 2x ao quadrado. O que é z igual a 2x ao quadrado? É uma parábola. Se, por exemplo, se y é igual a 0, nós vamos ter essa parábola. Assim por diante. Então, para qualquer valor de y, nós vamos ter a parábola dada por z igual a 2x ao quadrado. Bom, essa superfície aqui ela é classificada, não é uma quádrica, ela é classificada como cilindro, uma superfície cilíndrica. E ela é uma curva bem interessante, né? Parece uma calha. Então esse é o gráfico da função dada por g de x e y igual a 2x ao quadrado. Aqui nós temos o gráfico de uma outra função, a função h. Aqui nós temos uma superfície, que essa superfície também é uma quádrica. Então nós temos que essa superfície aqui é dada por z igual a x quadrado menos y ao quadrado. Bom, e aqui nós temos uma característica bem interessante, uma quádrica bem conhecida. Observe que ela tem um formato bastante peculiar, parece uma sela de cavalo. Nós a chamamos de paraboloide hiperbólico. Observe que onde eu estou fazendo aqui, olha, ela forma nessa secção uma parábola e em algumas, e dependendo do plano, né, que eu fizer o corte, ela vai formar aqui deixa eu pegar outra cor, uma hipérbole. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma hipérbole. Então aqui nós temos um paraboloide hiperbólico, né? uma quádrica muito conhecida, muito famosa. Esse ponto, né, aqui está representado na origem, ele também é bem interessante, né? Tem umas características bem interessantes. Vou deixar aqui, ó, vou desenhar aqui a hipérbole aqui, que eu acho que é interessante de se ver. Então tá aqui. Então é mais um gráfico de uma função com duas variáveis. Vamos agora para mais alguns exemplos. Bom, primeiramente lembrando que uma quádrica, né, dada por uma superfície quádrica dada por 4, z igual a 4 menos x quadrado menos y ao quadrado, essa equação aqui no R3, ela representa uma esfera. Mas note que a função f de x e y é igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, então neste caso aqui, os valores de f de x e y serão maiores ou iguais a zero. Então não vai ser a esfera, né? Vai ser só uma calota, né? Uma parte aí
da esfera. Então vai ser essa calota superior da esfera aqui de raio 2, o gráfico dessa função aqui. Bom, e aqui do lado direito, né, nós temos o gráfico que é dado pela calota inferior da esfera. A única diferença é esse sinal de menos aqui, né? Então, como f de x e y vai ser menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, então o f de x e y vai ser menor ou igual a zero. Então está aqui representado o gráfico dessa função aqui do lado direito. E para finalizar os exemplos, né, de gráficos de funções de duas variáveis, nós temos aqui uma função que envolve funções trigonométricas. Então nós temos f de x e y igual a seno de x mais seno de y. Então nós temos o gráfico aqui da função, observa que ele é cheio de máximos e mínimos locais. E é um gráfico bem interessante, né? Parece aquelas caixinhas que o pessoal usa para guardar ovos, né? Uma caixinha de ovo aqui. Então é um gráfico bem interessante esse gráfico aqui. Vamos falar agora de curvas de nível. O que é uma curva de nível? Seja uma função de duas variáveis dada por f de x e y, dizemos que uma curva de nível é o conjunto de pontos x e y, ou seja, são pontos no plano x e y, para os quais f de x e y é igual a k, sendo k pertence à imagem de f. Então, se a gente pegar valores de k que pertençam à imagem de f, por exemplo, vamos pegar aqui o k igual a 25. O que vai ser a curva de nível para k igual a 25? Então, vai ser a região, vai ser a curva, né, no plano que vai representar essa equação aqui, ó, f de x e y igual a 25. Então, aqui nós temos uma curva de nível. De forma análoga, nós temos várias outras curvas de nível aqui para diferentes valores de k que pertençam ao domínio de f. Aqui nós temos o exemplo, aqui à esquerda, da função dada por f de x e y igual a 3 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, o que seria uma curva de nível? Então, a curva de nível aqui será dada por... Então, se a gente fizer para valores de k que pertençam à imagem de f, e observe aqui que a imagem de f, aqui está o 3, olha, o valor 3, né? Então, a imagem de f é formada pelos números reais maiores ou iguais a 3, para este exemplo aqui. Então, por exemplo, né, se eu fizer o k igual a... Vamos pegar aqui, por exemplo, o k igual a 7, por exemplo. Fazendo o k igual a 7, então, o que seria a curva de nível para k igual a 7? Então, a gente vai substituir aqui na função. Então, nós teremos 3 mais x² mais y² igual a 7. Então, nós temos que x² mais y² igual a 4. E o que isso representa no plano? Então, a curva de nível no plano para k igual a 7 será dada por uma circunferência de raio 2, que é exatamente esta aqui, ó, essa circunferência aqui. Então, ou seja, aqui nós temos a curva de nível para k igual a 7. De uma forma geral, aqui para essa função aqui, todas as curvas de nível serão circunferências. Então, serão circunferências. Então, para qualquer valor de k que pertence à imagem de f, que você substituir aqui no lugar do f de x e y, para você encontrar a equação aqui da curva de nível, as curvas de nível darão circunferências. Aqui um outro exemplo, né? Nossa função aqui do lado direito é f de x e y igual a 2x ao quadrado. Então, por exemplo, se façamos aqui k igual a 9, igual a 2, por exemplo. Vamos pegar, não, perdão, k igual a 4. Vou fazer k pode ser, igual a 4 não, perdão pessoal, só para ficar melhor o exemplo aqui. Façamos k igual a 8.
Então, se a gente faz k igual a 8, então a curva de nível vai ser o quê? 2x² igual a 8, ou seja, x² igual a 4. Então, nós teremos o seguinte, então x vai ser igual a mais ou menos 2. Então, para k igual a 8, a curva de nível vai ser dada por duas retas, x igual a menos 2 e x igual a 2, que são essas duas retas aqui. Ó. Então, aqui nós temos x igual a 2 e a outra reta que nós temos para x igual a menos 2. Então, essas duas retas paralelas que eu coloquei em vermelho é a curva de nível para k igual a 8. Então, porque nós acabamos de ver que para k igual a 8, a curva de nível será dada por duas retas paralelas, x igual a menos 2 e x igual a mais 2. Bom, uma outra coisa aqui também que, como podemos observar, para essa função, para qualquer valor de k que pertença à imagem dessa função, e observa aqui que os valores de k que pertencem à imagem dessa função são os valores de k maiores ou iguais a zero, e a gente pode ver isso aqui pelo próprio gráfico da função. As curvas de nível serão dadas por retas paralelas. Então aqui, por exemplo, é uma curva de nível para algum valor de k que pertence à imagem dessa função f. Bom, para finalizar esta videoaula, nós vamos falar de funções de mais de duas variáveis. Então, assim como nós definimos funções de duas variáveis, podemos definir também as funções de três variáveis. Então, nós temos f de x, y e z. Então, quando nós temos aqui uma função de f de x, y e z, essa função aqui ela vai receber não mais um par ordenado, e sim uma tripla ordenada, na qual nós temos três coordenadas. Então, o domínio de uma função de três variáveis, o domínio está em R3 e a imagem está em R. A gente não consegue representar os gráficos, porque o gráfico de uma função de três variáveis está em R4. Já as funções de quatro variáveis, nós temos aqui, por exemplo, f de x, y, z e w. Então, a gente já vai ter quatro coordenadas. O domínio de uma função de quatro variáveis está em R4 e a imagem está em R e o gráfico vai estar em R5. Então aqui, por exemplo, no caso de três variáveis, nós temos uma função que vai receber valores de R3, vai receber pontos do R3 e vai retornar números reais. E aqui no R4, a função vai receber valores do R4, pontos do R4, e vai retornar valores reais. Já o gráfico, onde moram os gráficos dessas funções? O gráfico de uma função de três variáveis, então, mora no R4, 4 dimensões, e por uma questão dimensional a gente não consegue visualizar o gráfico de uma função de três variáveis. E o gráfico de uma função de quatro variáveis mora em R5, um espaço de 5 dimensões. E também, da mesma forma que o R4, a gente não vai conseguir representar, a gente não vai conseguir visualizar o gráfico de funções de quatro variáveis. Aqui há alguns exemplos, a gente tem aqui primeiro um exemplo, uma função f de x, y e z, que é uma função de três variáveis, que é dada pela raiz cúbica de 3x² mais 2y menos z. Para essa função aqui, o domínio dela é todo o R3, todo o espaço. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é a função g de três variáveis. Então, a função g de x, y e z é igual a 2x menos z sobre 3x mais 2y menos z mais 6. Qual é o domínio aqui dessa função g? O domínio de g vai ser o conjunto formado pelos pontos x, y e z que pertencem ao R3, tais que, lembre-se que aqui embaixo a gente não pode dividir por zero, então isso tem que ser diferente de zero. Tais que 3x mais 2y menos z mais 6 tem que ser diferente de zero. Bom, só para relembrar lá da geometria analítica que vocês estudaram, 3x mais 2y menos z mais 6 igual a zero é a equação de um plano. Então, o domínio, se a gente fosse representar o domínio de G,
O domínio de G seria formado, eu iria pegar todos os pontos do espaço e eu iria remover todos os pontos deste plano. Por quê? Por que eu iria remover todos os pontos deste plano? Porque o domínio de G é formado por todos os pontos do espaço, tais que esses pontos não pertençam a este plano. Bom, e aqui nós temos agora a função h. Então a função h, né, dada por h de x, y e z igual a x mais y, sobre a raiz quadrada de 3x² mais 3z² menos 12. Então, qual que é o domínio aqui de h? Então, vai ser igual ao conjunto de pontos, né, da forma x, y e z, que pertence ao R3, ao espaço, tal que 3x² mais 3z² menos 12 tem que ser maior do que zero. Bom, aí você vai falar comigo, olha, a raiz quadrada que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Mas lembre-se que a gente não pode dividir por zero. Então isso aqui também tem que ser diferente de zero. Então por isso que é só maior do que zero, aqui na descrição do domínio de H. Bom, então com isso nós finalizamos esta videoaula. Então nesta videoaula nós falamos sobre o gráfico de funções de duas variáveis, falamos sobre curvas de nível e agora a gente está falando de funções de 3 ou mais variáveis. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que tenham aprendido bastante e até a próxima videoaula.